Lava Jato, gerentes do Banco do Brasil na mira do Ministério Público Federal. A investigação apura a lavagem de mais de 200 milhões de reais. Tragédia de Mariana. A Justiça manda arquivar ação penal contra 8 executivos de mineradoras. Lei de combate à compra de votos completa 8 anos. Antes dela, quem fosse acusado de comprar votos, por exemplo, responderia apenas a um processo criminal. E ainda, novas regras de seguro para automóveis trazem mais opções para os clientes. É possível fazer um seguro conhecido como liga-desliga, que vai levar em conta a interrupção e o recomeço da cobertura, além da inclusão ou exclusão de riscos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mais uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em 2 estados e tem como alvo gerentes do Banco do Brasil. A investigação apura a lavagem de mais de 200 milhões de reais. E quem tem os detalhes sobre mais essa fase da operação é a repórter Fernanda Porto. Olá, Fernanda, boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo as investigações, 3 gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil são suspeitos de facilitar transferências bancárias de contas mantidas por organização criminosa. O processo de mais de 200 milhões de reais foi feito entre os anos de 2011 e 2014. E o dinheiro teria sido usado para pagamento de propinas por empreiteiras que praticaram corrupção contra a Petrobras. A apuração mostra ainda que essa movimentação financeira foi feita em 3 agências do Banco do Brasil no estado de São Paulo. E os gerentes encerraram de forma indevida os registros do sistema de detecção de lavagem de dinheiro, com informações falsas para dificultar a fiscalização do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Seguindo decisão de abril do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o juiz da Vara de Ponte Nova, Jacques de Queiroz Ferreira, arquivou a ação penal contra 8 executivos das mineradoras responsáveis pela barragem de Fundão, em Mariana. Na decisão, o juiz afirmou que não pode, abre aspas, deixar passar em branco, fecha aspas, a decisão dos desembargadores da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já tinham ido por esse entendimento. As empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pela barragem do Fundão, respondem por 12 crimes ambientais. Em 2015, a barragem se rompeu e causou a morte de 19 pessoas. Esse é considerado o maior desastre ambiental do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso da defesa de Eduardo dos Santos, condenado a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio e lesão corporal de natureza grave. Os advogados pediam a anulação do processo porque Santos foi condenado sem ser ouvido pelo tribunal do júri. A defesa argumentou que o réu não tinha sido localizado e nem leu a intimação em edital publicado. O ministro Barroso, citando jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal, explicou que, por lei, é permitido que réu solto, não encontrado ou foragido, pode ser intimado por edital. Ainda segundo o relator, a lei também permite o prosseguimento normal do processo, ainda que o réu não compareça à sessão do tribunal do júri e legitima o julgamento do acusado nessa circunstância. Por maioria até agora formada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que delatados têm direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. O presidente da Corte adiantou o voto, mas quer apresentá-lo com detalhes. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal porque o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, condenado na Lava Jato, afirmou que, na condição de delatado, deveria apresentar as alegações finais depois dos delatores. O relator, ministro Edson Fachin, que leu o voto no primeiro dia de julgamento, foi acompanhado por alguns ministros da Corte. Foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. Delator e delatado já têm conhecimento de tudo quanto se passou. Já analisaram as razões de todos
as partes do processo, depois do interrogatório vem a defesa prévia, depois produção de provas com amplo contraditório. Alegações finais é fato novo, é prova, não é prova. Alegações finais é um meio de exercer a sua defesa. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Afirmou que delatados e delatores não têm os mesmos interesses no processo. O delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. A interpretação da legislação infraconstitucional e a aplicação dos institutos legais há de se fazer forte nos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente. Que houve, sim, gravíssimo prejuízo para os pacientes, neste caso, porque o juiz de primeiro grau negou-lhes o direito de falar depois dos delatores. Eu gostaria de dizer que o combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas que não se pode combater a corrupção cometendo crimes. E que a denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar suas alegações finais após o prazo concedido ao agente colaborador equivale, por si só, segundo penso, à supressão mesma do seu direito de defesa. Para a ministra Carmen Lúcia, nesse habeas corpus, o delatado não foi prejudicado pela ordem de apresentação das alegações finais e negou o pedido de nulidade processual. No entanto, com relação à tese de que delatores devem se manifestar primeiro, seguiu a maioria. Com o advento dessa nova legislação que regulamentou a figura da colaboração premiada, o réu colaborador tem, na minha compreensão, posição processual específica, por ser acusado da prática de infrações penais, mas também autor de quem imputa ilícitos aos demais corréus e busca benefícios legais que lhe confere, portanto, esta condição muito especial. O presidente do Supremo adiantou que tem o mesmo posicionamento da divergência, mas, diante da complexidade do caso, suspendeu o julgamento e vai apresentar o voto com detalhes na próxima sessão. Eu quero fazer a leitura desse voto, eu quero fazer exatamente a discussão desse tema. Adianto que estou concedendo a ordem no caso concreto, mas que irei apresentar, ainda no caso concreto, uma proposta da sua abrangência. A violência em igrejas e templos religiosos no Distrito Federal tem assustado os fiéis. Mais de 100 furtos foram registrados somente este ano no Distrito Federal. Os crimes contra igrejas e locais religiosos têm se tornado comuns no Distrito Federal. Só este ano já foram registrados 163 furtos, um aumento de 8% comparado ao mesmo período do ano passado. Os crimes de furto, que são em geral, eles estão relacionados aos objetos litúrgicos. Por quê? Porque são objetos de valor, sacrários, relicários, ostensórios e outros objetos. São objetos que geralmente são banhados a ouro e são objetos de muito valor econômico. O mais recente resultou na morte do padre Casimiro, da paróquia Nossa Senhora da Saúde, na região central de Brasília, no último sábado. E é tratado pela polícia como latrocínio, roubo seguido de morte. As investigações devem ser concluídas em 30 dias. De acordo com a polícia, o padre Casimiro foi estrangulado com arame. Os criminosos levaram objetos valiosos e arrombaram um cofre. A polícia já prendeu 3 dos 4 suspeitos. Eles foram identificados pelas câmeras de segurança próximas ao local. A polícia acredita que eles conheciam bem a rotina da igreja e o latrocínio tenha sido premeditado. Através das investigações, a gente chegou em alguns pontos que poderiam estar vinculados ao deslocamento desses suspeitos. E a gente conseguiu fazer esse trajeto, a gente analisou várias câmeras, inclusive câmeras que nos deram a segurança de que seriam no mínimo 4 autores. E no próximo bloco, novas regras para os seguros de automóveis prometem flexibilização de contrato e valores mais acessíveis. As mudanças trazem vantagens para o mercado e principalmente para o consumidor.
Novas regras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, oferece mais opções para o consumidor na hora de fechar um contrato. Mas olha, Rafaela, é preciso atenção às diferentes ofertas que permitem a flexibilização e redução de até 10% do valor do seguro. A insegurança é um dos principais motivos que levam as pessoas a contratar um seguro para o carro. Dados do mapa da criminalidade mostram que no ano passado foram registradas mais de 470 mil ocorrências de roubo e furto de veículos no Brasil. Mas na hora de fechar o contrato, ainda há dúvidas sobre as questões burocráticas e de valores. Sai caro, às vezes até inviável. Pelo menos a última vez que eu fiz o orçamento estava acima de R$2.000 e para um carro popular. Caro, mas necessário. Não só por roubo, mas batida, colisões, né? Para atender um consumidor com necessidades cada vez mais específicas, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, editou novas regras que flexibilizam as modalidades de contratação e prometem baratear o valor das apólices. Entre as mudanças estão a possibilidade de contratar o seguro por hora, dias, meses, viagens ou qualquer outra forma conveniente a quem contrata. Além disso, é possível fazer um seguro conhecido como liga-desliga, que vai levar em conta a interrupção e o recomeço da cobertura, além da inclusão ou exclusão de riscos. Este ainda não está disponível no mercado porque as empresas estudam como oferecer o serviço. Segundo o vice-presidente do Sincor, Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros do Distrito Federal, as mudanças trazem vantagens para o mercado e principalmente para o consumidor. O próprio seguro, quando ele começa a ser flexibilizado em relação a coberturas, a períodos, isso possibilita com que o consumidor ele possa estar escolhendo aquele risco específico a qual ele se preocupa com, de certa forma. A previsão é que com as mudanças ocorra uma redução de até 10% no valor das apólices. Mas a preocupação deste advogado é que seja apenas uma promessa. A princípio vai acontecer sim uma redução porque as seguradoras vão querer atrair clientela para essa nova modalidade de seguro. Mas se não houver uma fiscalização muito próxima da SUSEP e dos órgãos de proteção ao consumidor, a tendência é que aconteça como as passagens aéreas, não haja uma redução, mas possa haver até um aumento do valor. Outra mudança prevista é a possibilidade da seguradora oferecer peças seminovas e não originais para os reparos. Mas nem todas podem ser substituídas dessa forma, entre elas freios, cintos e pneus por serem itens de segurança. Segundo o advogado, se o consumidor não ficar atento ao contrato, ele pode economizar no seguro, mas ter outros problemas. O consumidor tem que estar atento a que essas peças, as oficinas credenciadas pelos seguros, elas tenham certidão de origem dessas peças para que o consumidor não possa incorrer em nenhum problema. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Rairovski Torres. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem que as novas normas, elas trouxeram novidades nas mais diversas áreas, né? Como o uso de peças usadas, o seguro por dias, por horas, meses e outras modalidades. Em todas essas relações, o que o consumidor precisa estar atento para não cair em golpes e o barato não sair caro? Então, Rafaela, primeiro tem que verificar se de fato haverá essa redução que está prometida, né? Às vezes o barato sai muito caro, porque uma indicação de redução de 10% nem sempre vai atender o consumidor no primeiro momento, né? Essas novas regras que elas acabam flexibilizando os contratos para, de certa forma, se adequar à vontade do consumidor, seja de meses, semanas, dias ou horas, tem que ser visto com muita cautela, porque às vezes o consumidor no momento mais preciso pode estar descoberto. Existem consumidores que, por exemplo, não têm seguro, mas só fazem o seguro quando vão fazer uma viagem. Ou só fazem o seguro quando o carro fica do lado de fora. Então, essas regras vieram para regulamentar essas situações e proteger essas situações. Mas o consumidor ele precisa estar muito atento se, de fato, o tipo de seguro que ele vai escolher atende à realidade dele.
né, sob pena de ele se encontrar desamparado no momento de necessidade. Esse é o chamado contrato liga-desliga? Esse é o chamado contrato liga-desliga, no qual o consumidor ou o segurado ele só aciona no momento de necessidade. Por exemplo, vou deixar meu carro durante algumas horas num local perigoso, vou acionar o seguro durante esse período. Vou fazer uma viagem longa, vou acionar o seguro durante esse período. Então, ele aciona o seguro, ele ativa o seguro no momento de maior necessidade dele. Agora, é importante também o consumidor jogar limpo, digamos assim, não omitir as informações. E se ele mora em uma área de risco, ou se ele não tem garagem e fala que tem, ele pode ser penalizado também. Isso. É muito importante que o consumidor, no momento de preenchimento do formulário de análise de risco, seja leal, né? Ele tem que dizer todas as possibilidades de risco que tem, se mora em algum lugar perigoso, se o carro dorme em garagem, se não dorme, o trecho que ele transita, para que no momento de necessidade ele não se veja desamparado por ter passado informação incorreta, para tentar conseguir um seguro mais barato. Doutor, essa questão da utilização de peças seminovas ou usadas, isso é uma questão bastante relativa e também não é uma obrigatoriedade por parte do consumidor de aceitar isso como cláusula no contrato. Do meu ponto de vista, essa possibilidade viola diretamente o Código do Consumidor. Não só o Código de Defesa do Consumidor, mas o próprio artigo 5º da Constituição. Porque a partir do momento que você autoriza colocar num veículo uma peça seminova, você põe em risco a própria integridade física e a vida do consumidor. O que acontece se o segurado deixa de pagar apenas uma parcela do seguro? Ele está totalmente descoberto? Não. Isso é um ponto que o consumidor precisa ter muita atenção. Recentemente foi editada uma súmula, a súmula 616 do STJ, que ela diz mais ou menos o seguinte: se o consumidor ou se o segurado ficar inadimplente, a seguradora precisa notificá-lo para que regularize a situação. Se ele não regularizar, o contrato poderá ser suspenso e até rescindido. E durante esse período, após a notificação da seguradora, caso ocorra um sinistro, a seguradora não estará obrigada a indenizar o segurado. Vamos ampliar um pouquinho o nosso leque de análise falando a respeito de outros tipos de seguros. Aliás, hoje você pode segurar tudo. Aliás, nós podemos segurar as vozes aqui, que é o nosso objeto de trabalho, de objeto de ofício. Essas medidas, elas atingem também essas outras modalidades, celulares, seguro de casa, seguro contra incêndio? Isso. Hoje em dia o mercado de seguros está muito amplo, né? Nós temos seguros para computadores, para celulares, até porque a tecnologia está tomando conta do mundo. Esses aparelhos estão cada vez mais caros. Só que tem que verificar se de fato vale a pena segurar ou não, porque esse tipo de seguro ele tem muita cláusula excludente de responsabilidade. Por exemplo, se cair o telefone não haverá indenização, não estará segurado. Contra furto comum, o celular desapareceu, não é indenizado, arranhou, não é indenizado. Então tem que ver se de fato há esse interesse. Até porque tem que verificar o preço do seguro para o preço do aparelho, nessa hipótese valerá a pena. E quais são os seguros mais importantes que o brasileiro deve ter atenção para aderir? Do meu ponto de vista, Rafaela, o seguro automotivo, já que o carro é posto em risco diariamente quando nós saímos, né? E assim evita um prejuízo maior. O seguro residencial, nós vemos diariamente incêndios, demolições, desabamentos, e as pessoas às vezes não se atentam quanto é importante esse seguro. E às vezes é o único bem que a família tem. E é um seguro barato. É um seguro barato que, além de segurar todos esses danos, eles trazem um dos outros serviços adicionais, como, por exemplo, chaveiro, encanador, questões que você não paga adicionalmente para tê-las. Então, eu acho que é muito importante também ter esse seguro. E outro seguro que eu acho muito importante é o seguro de vida. Por quê? Se você tem pessoas dependentes de você, é importante que você tenha um seguro para, na sua ausência, essas pessoas não ficarem desamparadas, né? E, indo para um ponto mais específico, tem os seguros para profissionais, que, por exemplo, médicos e advogados, que nas hipóteses de serem condenados a indenizar alguém, eles podem ter um seguro para cobrir esses danos. Pouco divulgado esse, né? Pouquíssimo. Muitíssimo obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. A seguir, no 5º dia de julgamento de Adriana Vilela, defesa e acusação analisam laudo que mostra digitais da acusada na cena do crime. A previsão é de que esta parte mais técnica dos interrogatórios, que trata dos procedimentos utilizados para a elaboração do laudo, seja uma das mais longas de todo o julgamento.
A Justiça Federal condenou Carlos Alberto Lereia da Silva, ex-deputado federal pelo PSDB goiano, por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, em 2011, o deputado teria recebido mensalmente vantagens indevidas de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os pagamentos entre R$20 mil e R$25 mil teriam sido usados pelo deputado para favorecer a organização criminosa comandada por Cachoeira. A Lei de Combate à Compra de Votos e o Uso Irregular da Máquina Administrativa completa 20 anos no dia 28 de setembro. Saiba mais sobre essa lei, que é considerada por especialistas como um marco do direito eleitoral. A celeridade é uma característica marcante da Justiça Eleitoral. A rapidez no julgamento de processos é necessária por causa da dinâmica das eleições. Apesar disso, até o começo deste século, condutas como compra de votos e uso irregular da máquina administrativa eram difíceis de serem punidas. Isso justamente porque a tramitação de processos envolvendo esses crimes era diferente. A dificuldade de se processar, criminalmente alguém, a demora na tramitação, o mandato se exauria e nada acontecia. E a consequência, além disso, não afetava o mandato, Só havia uma consequência criminal, a pena era baixa e a dificuldade realmente de uma resposta da justiça em relação a esses ilícitos era praticamente inexistente. Tudo começou a mudar a partir de 28 de setembro de 1999, com a publicação da Lei 9.840. Antes dela, quem fosse acusado de comprar votos, por exemplo, responderia apenas a um processo criminal. Com a mudança na legislação, foi instituída também a pena de cassação de mandato para quem fosse condenado por esse crime. Uma maneira de agilizar a punição para quem desrespeitar a lei. A Lei 9.840 de 1999 também colocou a perda do mandato como pena para o uso da máquina administrativa com o fim de obter vantagem no processo eleitoral. Uma vitória no combate à corrupção eleitoral. Esse político tinha como aposta a lentidão da justiça eleitoral, a lentidão da justiça brasileira, o aspecto meramente penal disso, e a Lei 9.840 trouxe uma outra dinâmica, que é a dinâmica da perda do mandato, que acabou gerando outras hipóteses de perda de mandato, que deu um maior rigor ao fato do combate à corrupção eleitoral. Aprovada e publicada após uma grande pressão popular, a lei é considerada por especialistas como um marco do direito eleitoral. A partir desse ano, de 1999, essa lei começou a ser aplicada no ano seguinte, mas ela modificou substancialmente a forma como a Justiça Eleitoral se posiciona em relação a corruptos, a agentes públicos que utilizam da máquina, porque deu meios à Justiça Eleitoral de poder dar uma resposta à sociedade para quem praticasse esses ilícitos. A tecnologia acompanha o combate à corrupção. Se no passado era difícil provar compra de votos ou uso irregular da máquina pública, hoje em dia o eleitor pode utilizar ferramentas como o aplicativo Pardal. Criado pela Justiça Eleitoral, o Pardal permite a denúncia em tempo real de qualquer irregularidade. A denúncia ela é registrada por foto, vídeo, áudio. O próprio aplicativo ele já tem mecanismos de agrupar informações de georreferenciamento e hora. Então ele se sabe exatamente com essas informações aonde ocorreu e o momento em que ocorreu. Então esses elementos são bastante importantes, que são agregados a essa denúncia. Essas denúncias são enviadas basicamente para o Ministério Público e para o juiz eleitoral. E a partir daí se dão encaminhamento conforme cada característica e peculiaridade dessas denúncias. No quinto dia do julgamento de Adriana Vilela, acusada de ter mandado matar os pais e empregado da família em Brasília em 2009, o laudo feito pela Polícia Civil é o assunto dos interrogatórios. O documento aponta impressões digitais da acusada em um armário do casal. Adriana Vilela chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal às 9 horas da manhã, acompanhada do assessor de imprensa. Antes do início do quinto dia de julgamento, defesa e acusação comentaram um dos principais pontos do processo, o laudo feito em um armário do apartamento, onde foram encontradas impressões digitais da arquiteta. Este vai ser o assunto dos interrogatórios das testemunhas de defesa e da última testemunha de acusação.
Os advogados de Adriana questionam os métodos utilizados durante a investigação e colocam sob suspeita a validade do documento. Esse laudo 15.000, ele é uma farsa. Ele é uma fraude, foi um laudo encomendado para a Covida para tentar justificar uma prisão indevida da Adriana, para tentar legitimar uma denúncia completamente equivocada. Em primeiro lugar, esse laudo não diz que a Adriana esteve na cena do crime no dia do crime, ele não diz isso. Essa é a primeira informação relevante. E a defesa vai demonstrar hoje que é impossível que ela tenha estado no dia do crime, na cena do crime. A Adriana tem um álibi consistente, a Adriana tem tudo registrado, o que ela fez, de que forma ela fez, com quem ela falou, onde ela esteve ao longo de todo aquele dia que é o dia do crime. Já o Ministério Público afirma que o laudo constatando as digitais de Adriana desmente a versão da acusada, de que a última vez que ela esteve no apartamento do casal foi 2 semanas antes dos assassinatos. Quando ela foi entrevistada, ela disse que a última vez que ela esteve lá, não foi nem a última vez que ela entrou no quarto, porque ela não fala que entrou no quarto. Ela foi no dia 13. Isso da primeira vez. No interrogatório dela, ela disse que a data que ela compareceu naquele apartamento foi muito anterior ainda do dia 13, o que até prejudica a situação. Pelo que a gente viu lá, da deterioração das digitais, naquela superfície de uma madeira porosa, no dia 13 já estava degradada. Mais tempo, então, praticamente inexistiria qualquer digital. A primeira pessoa ouvida nesta quinta-feira foi Rodrigo Menezes de Barros, a última testemunha de acusação. Ele é um dos papiloscopistas que assinaram um laudo atestando que as impressões digitais encontradas no armário do apartamento são de Adriana Vilela. O papiloscopista fez uma apresentação aos jurados sobre os métodos para colher as digitais e apresentou o documento ao tribunal do júri. Essa impressão tratada pelo memorando se tratava de uma impressão palmar, que foi comparada a um padrão palmar entintado, recolhido da senhora Adriana, e foi compatível, da impressão palmar, então, recolhida na superfície do armário. A previsão é de que esta parte mais técnica dos interrogatórios, que trata dos procedimentos utilizados para a elaboração do laudo, seja uma das mais longas de todo o julgamento. Além do último perito indicado pela acusação, outros 2 peritos indicados pela defesa e um assistente ainda vão ser ouvidos aqui no tribunal do júri. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Fique agora com o programa Arquivo Justiça. Tchau.